Nosso nariz é um filtro do nosso corpo, né? O ar para entrar precisa ser filtrado. E esse filtro precisa ser limpo. E para ser limpo precisa fazer essa tal da lavagem. O antibiótico não é a solução. O antibiótico é só um empurrãozinho que dá para o nosso corpo. O sistema imunológico, ele que vai combater a infecção. Igual a gente escova os dentes, a gente tem que lavar o nariz, tá? Ainda mais quem vive em grandes centros, poluído, com fumaça, com fuligem, quem vive em área urbana, tá? Então o ar ele é muito carregado, muito poluído. Muitas pessoas acabam usando remedinho para amolecer a cera, achando que vai sair. Não vai, vai entupir mais o ouvido. E o cérebro delira com a respiração, porque a coisa mais importante para o cérebro é a respiração. Se você respira bem, oxigênio, o coração funciona, o cérebro funciona, tudo anda. Se você não respira, acabou. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para falar com o Dr. Mohammad Saada. Dr. Mohammad Saada é otorrino. E ele recomenda a lavagem nasal para resolver a questão da sinusite. E você sabe que sinusite, nessa época do ano, também tem muito. No inverno, eu acho que a gente fica muito afetado pelos ites, né? As bronquites, faringites e sinusites. Tudo bem, doutor Saada? Boa noite, Leda. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. E você? Graças a Deus, é um prazer falar com você aqui, tentar seguir algumas orientações aqui para todo mundo, principalmente nessa época aí que todo mundo está gripando, né? Todo mundo gripa, todo mundo está com sinusite, com it, muito it, né, nessa época do ano. Demais! Também essa mudança de tempo é cruel, né? Mudança de tempo, pós-pandemia também, o sistema imunológico está mais devagar aí. Então acaba surgindo vários e vários problemas. Bom, eu vejo sempre seus vídeos, você fazendo uma lavagem no nariz, assim. Eu não sei fazer, não, mas dizem que é muito bom. É bom mesmo fazer isso? É bom demais e tem livrado muitas crianças de tomar antibiótico, tem melhorado a rinite. Então faz uma lavagem que a gente chama de alto volume, alto fluxo. E essa lavagem de alto fluxo, ela previne um monte de problemas. Nosso nariz é um filtro do nosso corpo, né? O ar para entrar precisa ser filtrado. E esse filtro precisa ser limpo. E para ser limpo, precisa fazer essa tal da lavagem. E a gente aprende fácil? Muito fácil. Inclusive, se quiser, a gente pode fazer um tutorial aqui fazendo a lavagem aí para quem tiver, vamos, eu vou adorar isso. Podemos fazer. O maior problema aí que acontece, eu queria explicar algumas coisinhas. Então, por que a criançada toda, principalmente quem tem criança aí, fica extremamente preocupado? A criançada está indo para o pronto-socorro, uma atrás da outra. Todas as crianças, então, estão encatarradas. Isso se deve, principalmente, porque nós ficamos 2 anos aí reclusos. E o nosso sistema imunológico, normalmente, ele precisa ser estimulado. Antes da pandemia, a gente andava sem máscara, a gente tinha contato com vírus, com bactérias, a gente não tinha tanto cuidado como a gente tinha hoje. E o nosso sistema imunológico, ele era muito estimulado. Então, ele ficava o tempo inteiro em alerta. Quando apareceu o Covid, uso de máscara, reclusão, fizemos tudo isso para poder evitar a contaminação com o Covid. Só que o nosso sistema imunológico foi muito pouco estimulado, principalmente as crianças, que não têm uma memória imunológica. Nós já passamos por várias gripes, então sempre fica alguma coisa. E quando essas crianças retornaram para as escolas esse ano, houve um boom aí de catarreira, tosse, principalmente tosse, as mães não aguentam mais ver as crianças tossindo, nariz escorrendo, otite, sinusite, amidalite, enfim, todas as ites aí afloraram. E no meio da pandemia, para ajudar as pessoas, principalmente quem estava com medo, eu comecei a fazer alguns vídeos orientando de uma maneira simples como melhorar.
Então, todo mundo que estava encatarrado não saía de casa. Então, eu comecei a ensinar a fazer a lavagem. E aí estourou o vídeo, e aí a gente começou a fazer um vídeo atrás do outro e tivemos uma resposta muito, muito legal, tá? Então, essa lavagem, principalmente, tem ajudado muitas pessoas. E aí eu estou à disposição aí, para o que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem que eu faça aí, já estou à disposição. Essa lavagem, ela lava exatamente os seios da face, é isso? Lava. Deixa eu pegar aqui uma garrafinha. Existem vários modelos hoje em dia no mercado. Então, eu peguei aqui uma garrafinha para mostrar. Tem 240 ml de líquido que vai aqui. A gente coloca água filtrada, coloca salzinho e vai chacoalhar e colocar no nariz. Quando a gente coloca, é muito volume que entra no nariz. Não é igual esses sprays que vai só uma borrifada. Então, isso aqui é um copo praticamente dentro do nariz. E aí, pegar aqui o nosso amigo cara rachado. Todo mundo que assiste conhece o cara rachado. Então, nós temos cavidades dentro do seio da face, tá? Que é o seio maxilar, o seio frontal, o seio esfenoidal, o seio etimoidal. E esse seio da face serve para quê? Não é só para ter sinusite, ele serve também para deixar nosso crânio mais leve e para dar mais ressonância para a voz, tá? Como se fosse uma caixa acústica. Só que essa estrutura aqui, ela produz muco. E nós produzimos, em média, 700 ml de muco por dia. Então, se a gente pegar um seio da face, vamos fingir que isso daqui é um seio da face, tá? Tá aqui. Então, aqui nós produzimos 700 ml de muco por dia. Esse muco, se você for ver, tem um buraquinho aqui e tem um reservatório. Ele é antinatural, essa drenagem. Então, se a gente produz 700 ml, normalmente o que a gente vai pensar é que ele vai inundar e depois ir para o nariz. Só que isso não acontece. Isso não acontece porque nós temos cílios que fazem essa limpeza e vai drenando essa secreção. Então, não chega a acumular. Só que quando a criança está gripada, quando a criança está resfriada, quando está com rinite, quando começa uma sinusite, essa mucosa que está em azul, ó, fininha, ela incha. Ela inchando, ela fica desse jeito, tá? E aí tampa essa saída. Quando tampa essa saída, esse muco que está sendo produzido vai ficar preso. E aí começa a sinusite. Então a pessoa começa a ter dor na face, começa a sentir aquela voz anasalada e começa a ficar com catarro amarelo. Catarro amarelo já é sinusite, tá? Todo mundo que gripa fica com catarro amarelo já é sinusite. E nessa fase, normalmente... Aí já é antibiótico. Não, não é. A gente consegue já reverter com a lavagem. Se a gente lava, isso daqui a gente consegue reverter. Se isso se estender por mais de 10 dias... Mesmo se o catarro ficar amarelo? Mesmo se o catarro ficar amarelo. Por isso que a gente vai fazer uma faxina com essa lavagem, tá? Então a gente faz essa lavagem para poder evitar entrar... Porque o antibiótico não é a solução. O antibiótico é só um empurrãozinho que dá para o nosso corpo. O sistema imunológico, ele que vai combater a infecção. A gente só precisa dar um empurrão. Se a gente tira uma grande parte desse catarro, o sistema imunológico dá conta disso, tá? E antes de entrar com antibiótico, a gente às vezes pode entrar com anti-inflamatório, mas muitas vezes só isso daqui já livra a criança. Pelo menos meus filhos esse ano começaram com catarro. Começava, já fazia lavagem e melhorava muito, tá? Então, é esse o segredo. E a criança reage bem à lavagem? Muito bem, muito bem. O que acontece? Normalmente, a criança ela vai ter resistência. Se eu pegar qualquer adulto aqui, que nunca fez lavagem, segurar, pegar essa garrafinha, colocar no nariz e apertar, ou ele vai me dar um murro na cara, ou ele vai reagir, ou ele vai me dar espernear. Criança não é diferente. Então, o que a gente tem que fazer é trazer a garrafinha, mostrar que é um brinquedo, fazer a lavagem no adulto primeiro, dá para a criança, coloca no nariz, aperta um pouco, começa a comemorar e muitas crianças fazem sozinha, porque se aperta com muita força pode incomodar o ouvido. Então se a criança não está querendo e trava e o adulto aperta, ele não vai parar de lavar, porque ele vê lá nos vídeos que tem que entrar e sair do outro lado, ele vai forçar e a criança pode se incomodar e ficar traumatizada com isso. Então a gente sempre... familiariza a criança com essa lavagem, tá? Para poder... E as crianças fazem tranquilamente. Tem um monte de vídeo de crianças fazendo essa lavagem aí na internet. Super, super legal. E esse vidrinho a gente compra na farmácia?
Na farmácia. Tem várias farmácias, tem. Tanto é que virou uma febre isso daqui, ficou em falta um bom tempo, então o pessoal começou a fazer algumas adaptações, mas agora já regularizou, porque vendeu muito essas garrafinhas, tá? Então tem vários Eu tipos de achei garrafinhas. que a garrafinha tinha que levar soro fisiológico, mas você falou que Pode ser pode ser soro água mineral. fisiológico, mas normalmente ela vem com sachêzinho. Então, normalmente ela vem com sachêzinho, tá? Então você coloca um sachêzinho aqui para 240 ml de água filtrada e aí vira como se fosse o soro fisiológico. Contém um pouquinho de bicarbonato aqui. Ou você pode usar o soro fisiológico, mas muitas vezes fica mais caro do que comprar o sachêzinho pronto já. Então acabou, você compra um refil, ele tem um refil. Tá. O E sachêzinho aí também você vende pode ir na usando. farmácia, pronto. Vende, ele já vende pronto. Cada marca tem o seu próprio kitzinho aí para poder fazer. Então é uma coisa bem prática que ajuda muito os pais, as mães. Agora, muitas crianças, tudo que elas não tiveram em 2 anos, elas estão tendo agora do começo do ano para cá, desde que retornaram para as escolas. Impressionante, é. Toda hora tem um assunto. O nariz está sempre escorrendo. Nariz correndo, catarro. E os pais é que mais sofrem com isso, porque a criança não dorme, tosse e vai. Vamos fazer essa lavagem, Leda? Vamos embora. Mostrar como é que faz? Então vamos lá. Então primeiro, vou pegar uma água aqui. Deixa eu explicar só uma coisa antes de fazer a lavagem. Uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento é que o soro, esse líquido que a gente vai colocar, vai entrar por aqui, vai inundar todos os seios da face, por isso que ele atinge os seios da face, vai dar a volta e vir para o outro lado. Só que, se a gente fizer com muita força, lá no fundo do nariz, tem esse caninho aqui, ó, esse buraquinho, que é a tuba auditiva, que vai para o ouvido, que é esse canalzinho aqui. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Que é esse canalzinho aqui. Se você força, o soro pode entrar, ó, o ouvido aqui, tá? O soro pode entrar e incomodar o ouvido. Então não deve forçar, tá? Muita gente fala, doutor, mas eu queria que saísse do outro lado. Se não sair do outro lado, não tem problema se ele ir para a garganta, tá? Ou gospe, ou às vezes se engolir também não tem problema. O importante é fazer devagar, sem pressa de finalizar, tá? Então ele vai entrar, vai dar a volta e vai sair para o outro lado. E aí tem a posição certa de colocar a cabeça. Então primeiro, vamos pegar a garrafinha aqui. Colocar aqui, ó, o soro. Vale a pena ser um sorinho mais morno, tá? Porque fica mais confortável. Então a gente coloca aqui 240 ml. Para esse sachê, pelo menos, é 240 ml. A gente abre isso daqui. Inclusive, Leda, o próprio Duda, agradecer o Duda também, ele entrou em contato comigo falando da lavagem, que tem ajudado. O Duda está encantado com a lavagem, porque o Duda tem sinusites recorrentes. Pela voz dele, é mais anasalada, dá para perceber. Às vezes a gente, de tanto atender paciente com sinusite, a voz fica mais anasalada, a gente pensa, esse cara aí parece pólipo, parece sinusite, parece adenoide. A gente começa a ficar até com o ouvido refinado para a voz. Então aí coloca aqui, mesmo? Ó. O salzinho. Coloca o conteúdo do envelopinho aí. Isso, que é sal, tá? Sal e bicarbonato. Tá. Vamos chacoalhar aqui. Rezar para dar tudo certo, que estamos ao vivo, né? Mas vai dar certo. Eu já vi várias vezes você fazendo essa lavagem no seu canal. Essa lavagem aí virou até dissolver tudo. Vou pegar uma bandeja. Então a gente faz o seguinte, coloca aqui, tá? Não é para colocar assim, senão ele veda, então deixa assim. Inclina a cabeça para frente, deixa eu até me posicionar aqui para todo mundo ver. Para frente e um pouquinho de lado. E aperta devagar. Caramba! Uma das coisas que o pessoal faz é assoar o nariz. Não pode, tá? Não? Não. Ó, puxa para dentro. Por quê? Se a gente assou o nariz, a gente faz força e vai parar lá pro ouvido também. Então não pode assoar o nariz. E se parar no ouvido, o que acontece? Não forçar, esperar que volta, tá?
E aí aguardar a sair do ouvido, se vier o tempo de fazer outra lavagem, não fazer outra lavagem enquanto sentir que está mais ou menos no ouvido. E não ficar suando o nariz, fazendo aquela pressão, parecendo que está descendo a Serra do Mar. Inclusive, minha voz já ficou meio anasalada. Por quê? Porque encheu de soro. Você sente que está mais pesado. Inclusive, se a gente pega e faz inclina a cabeça para frente, muitas vezes ele pode ainda sair. O que acontece... Agora não saiu porque eu não fiz a garrafinha inteira. O que acontece, quem faz essa lavagem, aí ao longo do dia, a pessoa abaixa para pegar alguma coisa no chão, aí sai soro. Aí vira assim, sai soro. Então, vale a pena, depois que fizer a lavagem, fazer algumas manobras para sair todo esse soro. E a respiração fica muito, muito, muito boa, muito leve, tá? Então, isso ajuda muito para quem tem todos esses problemas. É obrigatório para quem tem rinite, para quem está encatarrado também. E se quiser adotar como hábito diário, também vale muito, muito, muito a pena. Por quê? Como hábito diário? Igual a gente escova os dentes, a gente tem que lavar o nariz, tá? Ainda mais quem vive em grandes centros, poluído, com fumaça, com fuligem, quem vive em área urbana, tá? Então o ar ele é muito carregado, muito poluído. Quando a gente passa na Marginal Tietê, quando a gente passa em algum lugar onde não é limpo, por exemplo, um guarda-reio assim, se você passar seu dedo, vai sair o quê? Fuligem. Essa fuligem está respirando o tempo inteiro. Então a gente precisa fazer uma lavagem. É diferente de quem mora perto de uma mata, onde a própria vegetação já controla o ambiente, a umidade, a temperatura. Então é muito mais insalubre para quem vive em grandes centros. E aí, esse filtro aqui precisa ser limpo para poder estar aguentando no dia a dia. Por isso que quem mora em São Paulo, em áreas metropolitanas, tem muito quadros alérgico, respiratório. É equivalente a um fumante. Então, já tem estudo mostrando que quem vive em grande centro equivale a um fumante que fuma 3 cigarros por dia. Ele tem mais chance de ter câncer de pulmão, outros tipos de câncer, por estar inalando toda essa poluição. E a sinusite tem cura? Ou é uma coisa recorrente para todo mundo? Então vamos lá. É uma grande... Sei lá, você vai no otorrino, faz aquela seios da face. Aí ele fala, sinusite, 20 dias ou 14 dias, 21 dias de antibiótico. Aí você agora está me convencendo que a lavagem... Não deixa entrar, porque quando você procura otorrino, porque você ficou tanto tempo mal, que esse seio da face fechou. E quando ele fecha, aí você está com sinusite. Mas assim, se está com catarro amarelo, é sinusite. Quantas vezes todo mundo aqui já gripou, ficou com catarro amarelo, depois de um tempo melhorou e acabou. Passou e a pessoa segue a vida. Nem sabe se era sinusite ou não, porque não teve diagnóstico. Isso já é sinusite. A maioria das sinusites, quando você tem, você nem sabe que tem e passa. Quando essa sinusite complica um pouquinho mais, fecha esse seio, você precisa tratar. Quando ele está mais de 10 dias, sem melhora e tudo mais, aí você entra com antibiótico, você desinfecta esse seio da face e acabou. Você não tem mais sinusite. Aí, quando você tiver uma outra vez, é uma outra sinusite. Igual dor de garganta, igual infecção de urina. Cada vez que você tem, é uma infecção. Só que isso é sinusite aguda, tá? Aguda porque aconteceu, vamos supor, ficou gripado e aconteceu. Uhum. Mas existe a sinusite crônica. O pessoal fala. Isso. O que é crônica? É mais de 3 meses, mais de 12 semanas com sintomas, catarro e tudo mais. Por que o pessoal fala que sinusite não tem cura? Porque muitas vezes a pessoa tem uma sinusite crônica e não adianta ela ficar tomando antibiótico. Por quê? Porque, na verdade, essa saída está tampada. Mas qual que é o motivo disso estar tampado? Pode ser um desvio de septo que está pegando bem nessa saída. Pode ser um pólipo que está ocupando esse espaço. Então não adianta você tomar antibiótico. Esse catarro ele vai ficar preso. Então se esse pólipo está aqui, o que a gente precisa fazer? Remover esse pólipo. Se a pessoa tem um desvio aqui, precisa corrigir esse desvio. Então, para sinusite aguda é tratamento, para sinusite crônica é cirurgia. Então os dois têm cura, tá? Então a gente tem que saber a causa. Muita gente tem sinusite fúngica, que é fungo aqui dentro. Tem gente que tem problema dentário. Vamos supor, um canal que foi feito e a raiz do dente está aqui dentro do seio. Se você for ver, o seio maxilar, aqui,
ele tem íntima ligação com o dente. Então, esse dente, muitas vezes, a raiz está aqui. Aí faz um canal, infecta aqui. Pode acontecer, é comum acontecer. Isso não é erro do dentista. Isso é porque o dente está numa posição diferente. E aí você precisa também drenar essa secreção. Muitas vezes é cirúrgico, tá? Mas drenar essa secreção através da lavagem da narina Dá certo através prevenir. da lavagem. Pode prevenir? Pode prevenir, sim. E você não deixa cronificar. Porque também, se você tem muitas infecções agudas, você vai judiando dessa mucosa, ela vai ficando doente, chega uma hora que fecha aqui, tá? Ou, por exemplo, uma alteração anatômica, aí não tem jeito. Aí a opção é cirurgia. Se tem alguma coisa que está trancando aqui, tem pessoas que às vezes é até tumor. Vamos supor, um tumor que está aqui no seio da face. É raro, mas pode acontecer. Um pólipo, um desvio, ou alteração na anatomia, tá? Alguma alteração que fecha esse seio da face. E isso tem a ver, quer dizer, quem tem sinusite pode ter algum tipo de problema de ouvido? Pode, com certeza. Então, vamos lá. Zumbido. Porque tem gente que se queixa tanto de zumbido, O né, de zumbido coisa já assim. é um mundo à parte. O zumbido pode vir de falta de sono, pode ser de perda auditiva, pode ser de estresse. Na pandemia estourou o quadro de zumbido. Pode ser um monte de coisa. Mas aqui está o canalzinho que vai para o ouvido, certo? Então, muitas vezes, esses seios da face vão estar contaminados, drenando secreção. Essa secreção, esse catarro amarelo, vem descendo por aqui. E aí ele desce para a garganta e vai embora. Quando ele desce aqui, começa a dar muita tosse. E muitas vezes parece ser tosse seca, mas não é. No meio do caminho tem esse canalzinho, que é a tuba auditiva, tá? Que é esse canal aqui. Vamos pegar aqui. Que é esse canalzinho. Esse aqui está lá dentro do nariz. E aí esse catarro pode subir e tampar o ouvido. Na hora que tampa o ouvido, na hora que esse catarro vai atrás do tímpano, a pessoa sente que diminuiu a audição. E aí pode dar o zumbido, nesse caso. E aí, é tipo na hora que a gente que o avião está pousando, que a gente tem que fazer... Exatamente. Isso, aí para fica uma poder... pressão no ouvido. Muitas pessoas que têm rinite, por exemplo, que a respiração é muito ruim, a mucosa aqui, que reveste aqui essa região do nariz, fica inchada. Rinite é uma inflamação do nariz. E quando incha aqui, fecha esse canal. E quando o avião pousa, a gente não consegue equilibrar a pressão entre o ouvido e o nariz. E aí dá aquela pressão, pressão, pressão. E muitas vezes tem gente que faz isso. Pressiona aqui e destampa. Ou, por exemplo, como as nossas avós falam, os nossos mais sábios, aí masca um chiclete, toma água. Porque na hora que você faz isso, você repuxa a tuba auditiva. E aí você abre esse canal e aí regula a pressão. Agora me diz uma coisa, a gente limpa o nariz, né? A gente já toma banho, já limpa o umbigo. Outro dia eu vi alguém dizendo que um médico reclamando que as pessoas não limpavam o umbigo e tal. Aí você agora ensinou a limpar os seios da face. E o ouvido? A gente não deve usar cotonete, todo mundo diz isso, né? Os médicos dizem. Exatamente. Por quê? Sim, mas primeiro que na hora que a gente lava a cabeça, não sei o que lá, molha aqui. Eu já saio do banho com o cotonete secando, porque me incomoda a água. Aquela aguinha, né? Aí eu seco e tal. Mas toda vez que eu vou usar o cotonete, eu lembro que não é para usar, mas eu uso. Tem uma outra maneira de... Sai algum amareladinho, isso daí é lubrificação do ouvido. Então, assim, aqui é a orelha por fora, esse é o canal e aqui é o tímpano, tá? Tá. Aqui nós temos glândulas de gordura, que são modificadas, igual glândula sebácea do corpo, que dá a lubrificação da pele. Aqui tem uma glândula, só que essa glândula se transformou para ser glândula de cera, tá? E ela produz cera aqui. Só que o nosso ouvido, Deus fez ele vir com um botãozinho de autolimpeza. Então, toda vez que a gente mastiga, fala, abre e fecha a boca, ó, tem essa articulação, ela movimenta aqui o ouvido por dentro, que é um terço dele é cartilagem. E essa cera que está sendo produzida, ela vai saindo nesse sentido, ela vai fazendo esse movimento helicoidal e aí brota aqui. Quando brota aqui, fala, nossa, seu ouvido está sujo. Não tá, o ouvido está limpo. É só aqui que está com cera, tá? Aí, qual que é o jeito certo de fazer? Dedo e toalha, tá?
Só que se seu ouvido está bem lubrificado com essa graxa chamada cera, quando a água entra, a água não se mistura com a cera. Então ela sai fácil. Ela entra fácil e sai fácil. Quando a pessoa usa o cotonete, tira, muitas vezes fica úmido o ouvido por dentro, tá? Ah, porque tira a lubrificação natural, é isso? Porque tira a lubrificação natural. Então a gente tem que só limpar com o dedo e toalha. Então a medida do dedo da pessoa é a medida que pode entrar. Lógico, quer usar o cotonete de algodão? Só na entradinha? Pode. Aqui, tranquilo, não tem problema, nas dobrinhas aqui. O que não pode é empurrar. Imagina que você tem um cano, tá? E lá dentro desse cano tá sujo de barro. Você pega um cabo de vassoura e coloca dentro para limpar? Se você coloca, você vai empurrar. O cotonete não tem poder de sucção. Não tem como você limpar ele. Se não vinha no otorrino, a gente usava o cotonete. Então, o que a gente tem que fazer para limpar? Ou sugar, ou ter uma pinça, ó. A gente tem pinças especiais, vou até abrir aqui. Isso aqui é uma pinça cirúrgica. Olha o tamanho disso daqui, ó. Caramba! Ó, o tamanho disso, ó. Ó, em comparação com a minha unha. Tá vendo? Sim, mas isso tem que ser usado por um profissional, se não for alguma coisa. Isso. E sobre visualização, você tem que ver o que você está fazendo. Aí a gente pega, ó, o otoscópio, coloca, tem uma lente de aumento, a gente vê exatamente onde a gente está. Ou tem uma curetinha, olha o tamanho dela também. Aqui. É micra. Exatamente. Ó, pequenininha. E a gente entra ali... Parece um cabo de agulha, uma bundinha de agulha, como é que chama? Ele é como se fosse parece uma agulha de crochê. Isso. Ó. Ele é um araminho assim, mas ele é maleável, para não furar nem nada. Então a gente entra ali e tira devagarzinho. E a cera, não existe nada na indústria farmacêutica que seja antifúngico e bactericida. A cera é um produto que é antifúngico e bactericida. Não deixa nem fungo proliferar e nem bactéria. Por exemplo, se a gente usa um antibiótico, ele mata as bactérias e o fungo ele aflora. Se você usa um antifúngico, o fungo baixa e a bactéria domina. Então, eles têm que estar em equilíbrio. E a cera não deixa nenhum nem outro proliferar. Então, é uma proteção natural do ouvido. E também, a cera é do bem, então. É do bem. E não é sujeira. Na verdade, ela é um produto de limpeza, um produto de proteção e afasta insetos, não entra no ouvido. Quando ele vem, ela solta um odor característico que a gente não sente, só se a pessoa pegar e cheirar, mas ele solta um odor que insetos não entram. Então, muita gente acaba entrando inseto no ouvido por falta de cera. Muitas vezes o ouvido é seco e descama muito. Olha que loucura, hein? Não tem nada no nosso corpo que Deus não fez tudo programado. É impressionante, né? Que coisa bem feita isso, né? Que coisa organizada. Na embalagem do cotonete, dessas hastes, se você ler, eles falam não introduzir no canal auditivo. Eles contraindicam usar no ouvido a haste, o cotonete. Então, Alguém já ficou... Você já tirou cera de uma pessoa e a pessoa estava, sei lá, quase surda, daí era cera? Já aconteceu isso? Já. A pessoa, o que eu quero saber é o seguinte, o ouvido é autolimpante. A cera, por si mesma, sei lá onde é que ela vai parar, entendeu? Mas alguém pode ter um excesso de cera? Pode ter. É igual o intestino. Não tem gente que tem intestino preso? Tem. E fica dias sem ir no banheiro? Tem gente que tem a cera alterada, mais seca. Tem gente que tem ela bem pastosa, então o ouvido não dá conta de soltar. Ou o canal auditivo é muito fechadinho, então ela não sai, tá? Lá dentro é grande, mas a saída é pequena, então a cera não sai. E aí muitas pessoas vêm, às vezes, com zumbido, vêm com o ouvido tampado, extremamente irritada, falando que diminuiu a audição, principalmente quando entra na água. Se tem cera, você entra na piscina e essa cera amolece, ela vai parar no fundo do ouvido. E aí a pessoa vê, fiquei surdo, é a água que entrou e não saiu. Na verdade, a água já evaporou, só que ela moldou aquela cera no fundo do ouvido. Então, às vezes, a cera está aqui, aí em razoável quantidade... Fez um tampão, né? Aí ela amolece e vem parar aqui no fundo, aí tampa.
Isso dá um desespero, acaba com as férias da pessoa. Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Cotonete, aí empurra mais, aí acabou. Aí tem que subir da praia. Geralmente o pessoal tá na praia, aí não acha otorrino de final de ano. Então, assim, isso acaba indo para o fundo do ouvido. E aí a gente tem que fazer alguma manobra para tirar. Pode ser feito, não é só a lavagem, tá? A lavagem é feita quando a cera está mais amolecida. Pode ser feita a remoção com pinça, com cureta, com aspirador e com a lavagem, tá? Muitas pessoas têm perfuração no tímpano, a gente só pode aspirar, não pode lavar, senão a gente contamina lá o ouvido. Então tem um jeito certo de fazer. E muitas pessoas acabam usando remedinho para amolecer a cera, achando que vai sair. Não vai entupir mais o ouvido. Porque a gente usa esse remédio preparando a cera, amolecendo ela para fazer a lavagem. Então, às vezes a pessoa pinga, aí a cera vai lá para o fundo e ela fica mais desesperada. Eu usei o remédio. Lavagem no nariz também? Do ouvido. Uma lavagem no ouvido também? Isso, não é só do nariz, não? Tem outra? Não. Otorrino adora fazer lavagem, tudo quanto é lado aí. Não, assim, mas essa lavagem daqui, que atua aqui, não, né? Não, é diferente. Você injeta aqui a água filtrada, ou pode ser soro, aí entra com uma certa pressão, esse soro entra, bate no tímpano e volta, trazendo toda a cera que está ali em excesso. Ah, mas aí já tem que ser um profissional, né? Com certeza. Muitas pessoas acabam fazendo por conta ali, mas eu já vi muitos problemas, perfuração, um monte de coisa aí que pode trazer vários e vários problemas. E uma vez perfurado o tímpano, não tem saída? Ele se reconstitui. Se a pessoa não molhar o ouvido, ele se reconstitui, tá? Mas a pessoa tem que tomar muito cuidado, não molhar o ouvido, não fazer pressão porque às vezes o tímpano está se recuperando, só faz uma pressãozinha e ele volta a perfurar. Leda, sabe o que eu queria falar? Eu acho que é uma das coisas que... Fala tudo que você quiser falar. A vantagem desse canal é justamente essa. É você poder falar o que você quiser falar. O que eu quero deixar em alerta para as pessoas que estão aqui, principalmente para quem ronca e tem apneia, tá? É uma coisa pouquíssimo falado, tá? Então, se a pessoa tiver que fazer qualquer exame na vida dela ou check-up, ela tem que começar vendo o sono dela. Muitas pessoas roncam e têm apneia, que é parada na respiração durante a noite. Isso é o que gera maiores problemas. Isso diminui a expectativa de vida em 15 anos. Muitas pessoas que infartam e têm derrame é porque elas roncam e têm apneia. Muitas pessoas que não conseguem emagrecer e vivem tentando dieta, indo no nutrólogo e tudo mais, se não vê o sono, ela não emagrece. Muitas pessoas perdem memória, demência, Alzheimer, está relacionado com sono, tá? Eu acho que a mensagem mais forte que eu posso deixar é a parte do ronco e apneia. Explicando rapidinho o que é o ronco e apneia. Ronco, o normal, a gente respirar pelo nariz, tá? O ar entra e desce livre e vai para os pulmões e volta, enquanto a gente está dormindo. Se tiver qualquer estreitamento, a pessoa vai forçar, o ar vai passar. Vai vibrar as estruturas e ela vai roncar. Só que tem pessoas que têm um estreitamento tão grande que ela está puxando o ar, só que o ar não está indo. Ela entra em apneia. Então, o normal, a gente está acordado, a gente dorme, entra no sono superficial, a gente vai para o sono profundo. Dorme a noite inteira e acorda de manhã descansado. Nesse sono profundo, a gente regula a nossa pressão. Então, imagina, a pessoa está acordada, a pressão está 12/8. Chega no sono profundo, ela cai, ela vai para 10/6, ela fica hipotensa, ela fica com uma pressão mais baixa. A pessoa está aqui com os batimentos a 80 batimentos por minuto, chega aqui no sono profundo, ela cai para 60, o coração bate mais devagar. Memória, tudo que a gente aprende durante o dia, tudo que a gente passa, a gente fixa a memória durante a noite. Então, principalmente crianças que estão aprendendo tudo na escola, ela precisa de um sono de qualidade para ela conseguir. O humor é controlado ali, resistência insulínica, diabetes, colesterol, triglicérides, inclusive a nossa fome é regulada durante a noite, para quem dorme bem. Agora imagina a pessoa, está acordada, vai para o sono superficial, começa a roncar, chega no sono profundo, para de respirar, porque trava aqui. Ele relaxa demais e trava. Aí ele fica 1, 2, 3, 10 segundos sem respirar. Diminui a oxigenação no cérebro, o cérebro fala, ó, acorda aí. Aí a pessoa volta com ronco ressuscitativo, só que ela superficializa, ela não acorda. Ela oxigena, respira e volta para o sono profundo.
trava a respiração. E vai fazendo isso a noite inteira. Caramba. Acorda de manhã extremamente cansado, irritado. E aí, a pressão arterial. Lembra que eu falei que a pressão ela baixa quando a gente está no sono profundo? Sim. A pessoa começa a ter pico hipertensivo à noite. O coração, em vez de ele desacelerar, ele acelera. Agora imagina, o coração. Vamos falar do coração. Acelerado, com uma pressão alta e pouco oxigênio, porque ele não está conseguindo respirar. Aumenta muito o risco para infarto, derrame e arritmia. Todo mundo que a gente vê que morreu dormindo, que teve morte súbita, até que prova o contrário é porque ele tinha ronco e apneia. Tá? Então, derrame, infarto, arritmia, doença cardiovascular, aumenta muito a chance de quem tem ronco e apneia. Aumenta em 15 vezes isso. Memória, a pessoa começa a ficar esquecida, a pessoa começa a ficar irritada, a pessoa começa a não produzir leptina, que é o hormônio da saciedade, começa a comer muito durante o dia. O corpo entende que você está em perigo. Então, ele começa a te dar muito mais fome, te dá uma fúria de fome e diminui seu metabolismo. Você começa a ganhar peso desenfreadamente. Só que aumentando o peso, você ronca e tem mais apneia. Tendo mais ronca e apneia, você vai piorando e aí você entra num ciclo que você não consegue emagrecer, mesmo com a face, tá? Então, quem ronca, primeiro, quem não tem a parceira, mora sozinho, se acorda cansado, com sonolência, irritabilidade, dirige o carro, começa a querer dormir, isso é ronca e apneia. Tem que descartar a ronca e apneia. Se a esposa ou o esposo fala que está roncando, procura ajuda, porque isso mata. Muitas pessoas morrem porque roncam e têm apneia. Então é uma coisa assim que a gente vê e é uma coisa evitável, tá? E a primeira coisa que a pessoa tem que se atentar é o sono. Então a saúde começa pelo sono, depois vem a alimentação e exercício, estilo de vida. Mas o sono, se não estiver bem, o resto já não anda. A pessoa pode ter a melhor dieta, o melhor exercício, e isso daí não anda. Inclusive, hoje eu gravei um vídeo de um americano falando: o sono quase me matou. Ele é um fisiculturista, ele tinha ronca e apneia, ele passou em 5 especialistas e não conseguia, e ele sentia muito cansaço, sonolência. Ele chegou a um ponto de ter depressão e ansiedade, e ele foi para um psicólogo, um psiquiatra lá nos Estados Unidos. E aí, analisando toda a história dele, ele falou: você tem uma alteração do sono. Aí ele viu que ele tinha ronca e apneia, corrigiu o problema dele, e aí ele passou a ter qualidade de vida, e aí ele falou que é outra pessoa. Então, muita gente, até ansiedade, depressão, pode gerar por conta do sono. E se a pessoa tem apneia, ela tem que acordar cansada, é isso? Normalmente ela tem cansaço. Só que ela fala assim: não, é porque eu trabalho muito. Aí, por exemplo, você fala assim: não, mas não, eu tô trabalhando, tá tudo bem. Na hora que eu paro, aí que eu sinto sono. Fala: mas na hora que você para que vem. Então, por exemplo, a gente fala de domingo, que você pode dormir mais. Você dorme mais? Durmo bem mais. E acorda cansado? Continuo cansado. Se puder, eu durmo mais ainda. Então, quem é pai, quem é mãe, quem ronca e tem apneia, ele vê os filhos crescerem e não aproveita, porque ele não tem energia para brincar de futebol com o filho. O filho vai lá: vamos brincar, pai. Ah, não, o pai tá cansado, deixa eu aqui. Aí ele deita no sofá e fica lá dormindo. Ele não tem pique para acompanhar o filho. Muitos pacientes que vêm aqui, eu vejo isso, e é de cortar o coração, porque a pessoa não sabe o que tem. Você vai puxando conversa, vai vendo, vai analisando, você vai vendo que a pessoa deixa a vida dela passar, não curte a família, não curte os filhos. O que ele puder fazer, ele vai lá e quer descansar. Então, esse alerta aqui é importantíssimo. Se a pessoa sente cansaço, sonolência, irritabilidade durante o dia, falta de memória, qualquer um desses sintomas, tem que avaliar o sono. Tem gente que às vezes ele tem a vida tão corrida que ele nem percebe que ele tem sono. Porque ele chega a hora em casa, é a hora de dormir, ele dorme, aí acorda no susto, vai acontecendo. E aí o que a pessoa fala? Não, eu tô roncando porque eu trabalho muito. Porque eu tô muito cansado. É o contrário. Ele tá cansado porque ele não tá dormindo direito. Porque ele ronca. Exatamente. Que doideira, hein? Então, o sono é tão importante esse ponto. O sono é mais importante que a alimentação. O sono, se a pessoa não dorme bem, ela pode fazer... Esse americano é um fisiculturista. Então, quem quiser assistir, o título do vídeo é: o sono quase me matou. Porque ele não dormia bem. Eu tenho um paciente que ele nem sabia que tinha ronca e apneia. Eu fui atender ele e falei: por que você está aqui hoje? O que eu posso ajudar? Ele: doutor, eu estava dirigindo e de repente
Eu apaguei. Quando eu acordei, eu tinha batido em 5 carros. Capotei o carro. Falei, mas por que você veio parar aqui? Não, porque eu fui no neuro, tá tudo normal, isso, isso, isso. E o neuro falou, desconfiou que pode ser ronquiapneia. Eu vim aqui. Então, olha, muitos pacientes vêm aqui depois que capota o carro, que dirige ali e dorme no volante. E muitos pacientes nem sabem que... Ele acha que isso daí está relacionado com o trabalho, porque ele está trabalhando muito. Muitas pessoas dormem 5, 6, 7 horas, 8 horas que seja, e vive cansado. E ele acha que ele deveria dormir mais. Não, meu corpo pede mais. Não é o corpo que pede mais, é a qualidade do seu É o sono. sono mesmo, né? Principalmente quem tem demência, a longo prazo, quem tem tendência a ter demência, Alzheimer, o sono tem que estar 100%. A gente desinflama o cérebro dormindo. A gente recupera as células dormindo. A gente combate células cancerígenas dormindo. Só que se você oxigena mal o seu corpo, você entra num estresse oxidativo, você tem chance até de ter câncer por ter ronquiapneia. É uma coisa assim, um looping sem fim, sem fim, sem fim. Por isso que eu quis trazer essa mensagem aqui para quem ronca e tem apneia, prestar bastante atenção, procurar ajuda, procurar um otorrino, fazer o exame da polissonografia. Hoje em dia a gente faz essa polissonografia em casa. Muitas vezes o paciente vem aqui, ele leva uma maleta para casa, ele faz o exame em casa, no outro dia ele devolve e a gente já vê o resultado, vê como é que tá e já progride. Porque existe o exame fazer em laboratório. Ninguém vai para dormir em laboratório. Pouca gente vai. Sair da rotina, dormir fora, depois vir. Então ele sente que está perdendo uma noite fora de casa. Então hoje em dia tem dispositivo ali, você leva para casa, faz, vem, e a gente já vê as causas, porque existem muitas causas. Tudo que leva à obstrução da via aérea pode gerar ronquiapneia. Como amígdala grande, às vezes a amígdala é tão grande que fecha a garganta, muito comum em criança também. Adenoide grande. Relaxamento excessivo do céu da boca, ganho de peso porque acumula gordura na região do pescoço, queixo muito para trás. Quando o queixo é muito para trás, a base da língua vai para trás e trava a respiração. Então tem que ser avaliado um paciente como um todo. E esse tipo de coisa? Deixa eu ver a marquinha dele. Qual que é o nome disso? Pelo amor de Deus. Você usa esse Sorine? Todo dia. Eu posso falar do Sorine, então? Do Sorine não, qualquer descongestionante tal. Você não vai ter pesadelo hoje? Não. Eu já sei que eu vou ficar apavorada. Mas tem jeito isso. Ó, dentro do nariz tem essa estrutura chamada corneto nasal. Parece uma salsichinha, certo? Esse daqui serve para o ar entrar aqui. Ele filtra, umidifica e aquece o ar. Por que ele aquece o ar? Porque passa muito sangue aqui, tá? Só que quando a gente está em pé, essa estrutura, pela ação da gravidade, o sangue desce, essa estrutura murcha, a gente respira um pouco melhor durante o dia. Quando a gente deita, a gente fica no mesmo nível do corpo. O sangue fica nivelado, essa estrutura incha. Por quê? Porque veio muito sangue aqui. E aí, quem fica desesperado, vai lá, pinga uma gotinha desse vasoconstritor. O que ele faz? A artéria está aqui assim, ele fecha. Imagina que a gente estrangulou esse corneto. Não tem mais passagem de sangue. Ele vai ficar desesperado. Mas não tem sangue, ele murcha, ficou fininho. O ar passa, que é uma maravilha. E o cérebro delira com a respiração. Porque a coisa mais importante para o cérebro é a respiração. Se você respira bem, oxigênio, o coração funciona, o cérebro funciona, tudo anda. Se você não respira, acabou. Então o cérebro entende que isso daqui é uma coisa uau. Só que a gente estrangulou isso, né? Se a gente pega uma pessoa e estrangula e fica um minuto, quando a gente larga, o que ele vai fazer? Ele vai respirar muito mais do que ele estava respirando. Ele vai voltar a respirar com tudo. O corneto é a mesma coisa. Quando você solta, quando passa o efeito do Sorine, os vasos sanguíneos que estavam assim, eles vão fazer assim. E aí esse corneto vai receber muito sangue e o corneto vai ter um efeito rebote. Ele vai inchar, vai triplicar de tamanho. Aí o nariz entope. O que a gente faz? Pinga de novo. E vai fazendo isso. E aí, com o tempo, esse corneto que está desse tamanho, ele vai pouco a pouco aumentando de tamanho até chegar num ponto que praticamente não faz efeito. Só que, se fizesse mal só para o nariz, ok, porque ele causa uma rinite química, que a gente fala. Ele pode ter o mesmo efeito de como se fosse a cocaína, porque ele faz vasoconstrição, pode ter perfuração septal, pode fazer a adenoide crescer.
e pode levar a problemas cardiovasculares. Por quê? Aqui no nariz, ele fecha a artéria. Mas no coração, no cérebro, no rim, no intestino, as artérias estão assim. Quando a gente pinga no nariz, as artérias vão fazer assim, eles vão fechar um pouquinho, tá? E aí vai aumentar a pressão arterial, vai acelerar o coração. Só que, imagina uma pessoa que tem a metade dessa artéria aqui, ó, fechada. Só tem essa passagem. Aí pinga esse medicamento, tem vários nomes. Sorine, Naridrim, Nelsoro. Eu sei, a Frim. Isso. Aí fecha um pouquinho, travou, a pessoa infarta ou tem um derrame. Então, se ela tem a metade da artéria já entupida por uma placa de gordura e a outra metade fecha por conta do medicamento, a pessoa infarta, tá? Muitas pessoas têm... E como é que desvicia? Porque isso vicia. Exatamente. Então, como que a gente desvicia? Vamos passar uma receitinha caseira. Tem medicamentos que a gente pode entrar, que não é o caso de a gente falar aqui, senão às vezes a pessoa não vai saber manejar. Mas, primeira coisa, não é tirar de uma vez. Se você tira de uma vez, a pessoa vai tentar uma, duas, não vai conseguir. Ó, pra você ter uma ideia, esse vício é tão grande que se a pessoa faltar na madrugada esse medicamento, ela vai buscar na farmácia. E normalmente a pessoa compra vários frascos. Deixa um na bolsa, um no quarto, um no carro, no trabalho, deixa tudo quanto é canto. Essa risada é de quem faz isso. Não é? Claro, eu tenho na minha mesa de trabalho, do lado da minha cama. Na bolsa, no Mas na casa. é interessante. Na bolsa, eu fico desesperada quando não está. Mas aí, quando eu esqueço, por exemplo, que é muito raro, porque eu confiro antes de sair de casa, eu acabo sobrevivendo. É isso que eu acho engraçado. Porque eu vou ficar entupida e vou sobreviver. Quer dizer, eu não vou deixar de... Eu estou num jantar, por exemplo. Abro a bolsa e esqueci o Sorine. Você deixa, você vai, paciência. Eu continuo ali, paciência. Eu fico um pouco desconfortável e tal. Mas eu não vou embora, quer dizer, eu fico, entendeu? É isso que eu acho estranho. É o momento que você deita, não é? Quando eu deito, piora. Por exemplo, sabe uma hora horrorosa de fazer fisioterapia? Quando eu deito no sofá para fazer elástico, aquela bola, essas coisas assim que são deitadas, sabe? Ponte, coisa assim. Sangue na região do aí nariz. Se eu ficar muito tempo, aquele negócio do tubo, como é que chama? Ressonância. A ressonância, que você fica ali imóvel, né? Nossa, eu saio totalmente entupida. E aí, porque o ambiente está deitado, aí você fica deitado, é uma série de coisas ali. Na ressonância é um caso à parte também. Mas assim, para desviciar, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a dividir. Primeiro, a pessoa define quantas gotas ela pinga a cada vez. Vamos supor, eu pingo 3 gotas. Não vale aquela pessoa que pega e esguicha no nariz. A gente tem que definir gotas, tá? Essa esguichada aí a gente não tem controle. Então, assim, é uma gota, é 2, é 3, é 4, é 5 gotas que seja, tá bom. Mas então, vale trocar por soro, por exemplo? Não vai fazer o efeito disso daí. O rinossoro. Sei lá, mas olha, um dia eu fumei durante anos da minha vida. Aí um dia eu falei, anos, décadas. Aí um dia eu falei, não vou fumar mais. Eu usei um remedinho, claro, de apoio, né, para deixar o cigarro. Mas depois deixei o remédio e nunca mais fumei, entendeu? Exatamente. Então eu acho que se eu deixei o cigarro, eu posso deixar isso. Também não é tão difícil. Com certeza. Assim. Porque muitos pacientes falam, não vou mais. Ele fica com raiva. Depois que a gente explica, ele fica com raiva e para. Lógico, ele entope aí por uns 15, 20 dias, mas depois ele melhora, tá? Então, assim, a gente pode definir... Pode ser na estupidez, mas deve ter uma maneira mais delicada de parar. Né? Sim, com certeza. Então, assim, ó, a pessoa define primeiro quantas vezes por dia ela vai aplicar. Eu pingo na hora que eu acordo, na hora que eu durmo, na hora do almoço, à tarde... Vamos supor, ela fez a contagem dela. Ela pinga 6 vezes. Tem gente que acorda de madrugada para pingar, às vezes até dormindo, pinga e vai. Então, ela define quantas vezes. Então, ela definiu, vamos supor, 5 vezes, ela vai colocar 5 alarmes, tá? Vai virar tipo um Big Brother. Toda vez que tocar o alarme, pinga o remédio, tá? E aí, você vai definir quantas gotas. Eu defini que são 3 gotas em cada narina. Então, tá bom. Tocou o alarme, nessas 5 vezes ao dia, você vai lá pingar 3 gotinhas. Entre um alarme e o outro, se entupir o nariz, você está proibida de pingar, só na hora que tocar. E se chegar na hora que era para pingar, tocou o alarme, seu nariz está livre, você vai pingar do mesmo jeito, a gente vai sistematizar, tá? Do mesmo jeito? Isso. Aí
a cada 7 dias, você vai diluir o medicamento. Você vai comprar um frasco só, tá? E aí esse frasco, depois de 7 dias, ele vai diminuir um pouquinho. Aí o que você faz? Você diminui até chegar na metade, enche com soro. E continua usando as 5 vezes por dia e as 3 gotinhas cada vez. A cada 7 dias, você diluindo, vai chegar uma hora que você está usando só soro. Aí você vai aos poucos tirando efeito rebote. Lógico que só que tem medicamentos de apoio também, que podem ajudar muito, tá? Então tem spray nasal, tem lavagem, tem medicamentos orais também que a gente pode dar como apoio. Aí cada paciente a gente vai individualizar, se ele tem algum problema e tal. E aí depois disso, o paciente melhorou, vamos por 50%, 60%, melhora e não precisa mais disso. E o nariz desentope, ele fica livre. Os outros 50%, 40% mantém entupimento nasal. Por quê? Porque ele tem um desvio de septo, ele tem pólipo, às vezes a pessoa tem uma tumoração, às vezes a pessoa tem outros problemas que está oculto, que está entupindo o nariz. Aí a gente vai lá depois, não melhorou, a gente faz uma tomografia, põe uma câmera dentro do nariz, vê como é que tá e vê qual é o próximo passo, tá? Alguns pacientes até cirurgia para melhorar, mas você devolve a respiração para o paciente, qualidade de vida vai lá em cima. Não pode usar esse medicamento. Esse medicamento, Leda, devia ser proibido na farmácia sem receita médica. Aliás, eu não prescrevo em momento nenhum. O único lugar que eu uso é na cirurgia para abrir o nariz, para a gente conseguir operar. É mesmo, né? Conseguir operar. Não, mas muitos pacientes melhoram sem precisar de cirurgia. A gente tem que ver... Porque eu achei aqui do lado um que só tem um pouquinho, tá vendo? Eu já posso botar um pouco de soro e já ir experimentando. Pode tentar, mas acho que vai ficar muito diluído. Acho que você tem que começar com uma diluição. Ele puro... Primeiro define a quantidade de vezes e gotas. Aí você usa ele puro. Tá, gotas depois eu não tenho a menor ideia. Vezes eu sei qual é a vez assim fundamental, porque eu vou tratar como eu tratei o cigarro. O cigarro mais importante, que era esse, aquele, entendeu? Você sabe. Todo mundo sabe. Você define. O importante é sistematizar, para você não ir no olhômetro só, no chute. Agora, acho que agora está na hora, não está. Então você põe certinho, certinho. E às vezes, o hábito de pingar o nariz é um vício, é igual cigarro, quando você pega na mão e põe na boca. Muitas vezes, é o momento ali, é aquela pegada e colocar. Comigo não, é quando ele entope mesmo. Quando entope. Mas tem gente que às vezes tem que estar com ele no bolso, que é uma segurança. Ou tem paciente que fala, doutor, deixa eu considero uma segurança para mim. Mas eu fico desesperado, às vezes nem pingo. Então, se ele entupir, não, eu gosto de ter do lado, claro. Se entupir, eu tenho... Então, agora imagina uma pessoa que tem o nariz entupido e ronca e tem apneia. Já aumenta o risco para infarto e derrame por conta do ronco e apneia e pinga esse remédio à noite. Então, ele potencializa em milhões de vezes aí a chance de ter um infarto, derrame. Mas o problema da apneia é que só tem aquela solução que é aquele CPAP, né? Não. Tem gente que tem amígdala grande. Tem muitas pessoas que não roncam, ganham peso, passam a roncar. Se ele voltar o peso, ele para. Tem pessoas que o queixo é muito para trás e aí a língua vai para trás. Ele usa uma plaquinha que só posiciona direito a mandíbula enquanto ele dorme. Resolve. Tem paciente que é desvio de septo. Aí faz a cirurgia, melhora. Tem paciente que é rinite, trata a rinite e melhora. É que assim, o CPAP ele trata todos, mas a gente tem que individualizar e ver o que cada paciente dá para fazer. E o paciente participa muito disso. Por exemplo, o paciente tem um entupimento nasal. Você trata melhor o entupimento, mas o ronco ainda está. E se você fazer a cirurgia, pode melhorar. Às vezes o paciente fala, doutor, não quero operar, tenho medo. Aí você pode dar outras opções para ele. Então, sempre o paciente participa da decisão. Dá para ele participar. Porque tem paciente que você fala, para você é cirurgia e você melhora. Tenho medo. Então, vai para o CPAP. Tem paciente que você fala, é CPAP. Ele fala, não, doutor, eu quero tentar cirurgia, pelo amor de Deus. Qual é a minha chance? Sua chance é de 30%. Tá bom, eu quero tentar os 30%, mas não quero fazer uso do CPAP. Então, a gente tem que manejar e conversar muito com os pacientes. Toda semana a gente faz cirurgia de ronquiapneia, ou indica aparelhos, ou indica emagrecimento, ou indica um nutrólogo para poder acompanhar. E o paciente participa muito disso. A gente vai por etapas. Então, primeiro a gente perde um pouco de peso. A gente vai indo. Vai negociando com o paciente e vendo o que é possível. O que a gente não pode é deixar o paciente com ronco e apneia. Tem um paciente que ele tinha 17 anos, ele fazia 60 apneias por hora. Ele parava 60 vezes por hora.
ou seja, uma vez por minuto. Ele chegava em alguns momentos que ele fazia 40 segundos de parada. E a oxigenação chegava a 70%. Quando na pandemia o pessoal chegava a 70% de saturação, já estava muito mal. Ele tinha indicação cirúrgica. Só que eu falei, primeira coisa, você precisa chegar até a cirurgia. Pra você chegar até a cirurgia, você vai usar o CPAP só para você sobreviver até lá, porque ele já estava tendo arritmia. 17 anos ele tinha. Então a opção foi colocar o CPAP para salvar ele. E aí a gente fez a cirurgia e aí ele melhorou e seguiu sem o CPAP. Então ele alugou o CPAP por 20 dias até acontecer a cirurgia. Eu precisava dar um jeito. Porque se até lá, aos 45 do segundo tempo, ele chega e tem um problema, é muita responsabilidade. Então a gente fez isso. Essa é a estratégia que adotamos. Então existem muitas estratégias aí. É que popularizou que é só o CPAP que funciona para o ronca-apneia. Ronca-apneia é multifatorial, tem que pegar uma pessoa experiente para poder manejar o paciente e, em conjunto, ver o que é melhor. Não é uma imposição para o paciente. Muitas vezes a gente tem que entender que o paciente não tolera, tem claustrofobia, não vai conseguir esse CPAP. Então a gente tem que melhorar, dar condições para o paciente. E a lavagem do nariz ajuda alguma coisa? Não, né? No caso da apneia? Para limpar o nariz e para evitar com que esse nariz inflame com recorrência, tá? Muita gente faz a lavagem para desentupir. Ele melhora um pouco a obstrução, tá? Mas que deve melhorar, já que tira, né? Sim, tira muco, tira sujeira. Muco, tira secreção, deve melhorar. Mas se a pessoa tem esse corneto naturalmente grande, ele não vai fazer diminuir de tamanho. Ele vai evitar com que ele inflame e fique maior ainda, tá? Então, mas ele não desentope o nariz. Muita gente fica decepcionada, às vezes faz a lavagem, mas não desentupiu, não tô respirando normal, não tô parando de roncar. Meu nariz ainda está entupido. É porque tem algo a mais ali que precisa ser investigado. Mas melhora muito. Você pelo menos deixa seu nariz em ordem, lavado. Você faz uma faxina maravilhosa no seu nariz. Com certeza. Tem gente que às vezes a lavagem ele faz com muita pressão, sai porque ele até aqui no ducto nasolacrimal, às vezes sai até por aqui o soro, pelo olho. Porque a gente tem esse canalzinho da lágrima, né? Às vezes ele faz o efeito contrário e pode ir. Então assim, ele lava tudo, com certeza. Fazendo direitinho, ele lava tudo e melhora muito. O que eu tenho de depoimento, esse vídeo me dá uma satisfação muito grande, tá? Uma porque a gente vê muita gente melhorando, muita gente se beneficiando, muita gente evitando antibiótico. E assim, eu tô dormindo e tem gente fazendo lavagem e agradecendo. É muito legal, assim, essa energia de receber isso de volta. Inclusive o Duda entrou em contato comigo por conta disso. Ele viu lá, eu quero que você faça uma live, faça e tal. E foi muito legal receber. E recebo todo dia mensagem de muita gente por conta disso. Essa lavagem é poderosa. Vamos experimentar. Temos que fazer essa lavagem e largar esse sorino, hein? Essa parte é mais difícil, Mas dá Valeu, certo. doutor Sada. Mas eu Obrigado, gostei muito. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência e pelo seu conhecimento, né, que você compartilhou com a gente. Obrigado. Obrigado vocês, é uma ação social e obrigado pelo espaço aí. Um abraço para o Duda, para a família toda aí. E o que precisar, eu estou à disposição. Tá certo. Muito obrigado. Tchau, um abraço. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.